Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema O Sal da Terra e a Luz do Mundo. Aula número 3, o privilégio de ser igreja. Eu não sei se você se recorda quando os discípulos se achegaram a Jesus querendo saber acerca do reino. O que eles pensavam, o que eles tinham em mente, não era propriamente o reino espiritual de Deus. O que eles queriam era um reino visível, com Jesus como rei, grandes exércitos, muralhas, fortalezas e uma atividade bélica muito grande e o povo de Israel dominando. Eles criam nas profecias bíblicas que diziam mais ou menos isto e queriam, de maneira literal, breve, que aquilo se tornasse realidade. Jesus respondendo disse: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, a ênfase recaía sobre o reino de Deus já está dentro de vós. Ele pode ser sentido agora. Você pode já agora viver no reino de Deus. Não é preciso esperar, às vezes, séculos ou milênios para que ele se manifeste. Você já pode viver agora as delícias do reino de Deus. Isto só serviu para confundir ainda mais os discípulos a respeito do assunto. E até hoje este tema confunde muita gente. O que é o reino de Deus? Há muitos que dão várias interpretações espiritualizadas a respeito do reino de Deus e no final não se entende nada. Mas o que nós entendemos, irmãos, reino de Deus é um reino onde tudo e todos obedecem a Deus. É isto, é tudo aquilo em todo lugar que faz a vontade de Deus, que obedece a Deus. Pessoas, coisas materiais, animais, seres espirituais, tudo o que faz a vontade de Deus, tudo que vive sob o domínio de Deus, isto é o reino de Deus. O reino de Deus é muito amplo, engloba o povo de Israel. Sem dúvida, o povo de Israel faz parte do reino de Deus. Hoje a dispensação é da igreja, a dispensação da graça, do Espírito Santo. Mas esta dispensação da graça vai acabar com o arrebatamento da igreja. Enquanto isto, o reino de Deus aqui na terra é sinônimo de igreja. A igreja praticamente engloba a maior parte dos interesses do reino de Deus. Mas não tudo, não todos os interesses. A igreja não tem a exclusividade do reino de Deus. Por quê? Porque há outros interesses, como as causas da justiça, da verdade, que estão no meio das nações. Também isto faz parte do reino de Deus. Em todo lugar onde a verdade é defendida, a justiça é exaltada, o nome de Deus está ali, os interesses do reino de Deus ali estão. Os anjos fazem parte do reino de Deus. Toda a organização angelical, todo o ambiente espiritual, as regiões celestes que nós muito pouco conhecemos, tudo isto faz parte do reino de Deus. Mas a igreja também. Aqui na terra, a igreja é a forma visível de se manifestar o reino de Deus. E a igreja é um corpo essencialmente espiritual. Nós somos a igreja. Portanto, o Espírito de Deus vive dentro de nós e o reino de Deus está dentro de nós, está em nós, está acima de nós. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós podemos já, agora, nos sentir integrados no reino de Deus. A igreja, eu costumo dizer, é um departamento do reino de Deus. Aleluia. A verdade é que a nós não cabe ficar definindo os limites do reino de Deus. Deus é rei sobre tudo aquilo que ele quer. Nós não temos que ficar colocando limites do reino de Deus. Isto não nos compete. A nós compete saber que nós pertencemos ao reino de Deus e a igreja é a forma visível de manifestação do reino de Deus na terra hoje, na atual dispensação, do que nós só temos certeza até o arrebatamento da igreja. Até o arrebatamento da igreja, a manifestação visível do reino de Deus é a igreja, constituída de todos aqueles que em todo lugar fazem a vontade de Deus.
A igreja é uma só, por definição. A igreja é indivisível. A igreja é o povo de Deus. O povo. Igreja não é organização, não é denominação, não é templo. Igreja é o povo de Deus. Independente de denominação, todo povo, em todo lugar que faz a vontade de Deus, este povo é a igreja do Senhor, que aqui na terra agora representa os interesses do reino de Deus. Então, nós hoje aqui na terra somos o reino de Deus. É por isso que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de nós. Compreendeu? Agora, isto pode ser filosofado, pode se tornar em poesia. Nós podemos exaltar a beleza do reino de Deus, as características do reino de Deus, tudo é muito bonito. Vamos ver a respeito do assunto a visão que teve Davi, lá em 1 Crônicas, no capítulo 17, nós encontramos Davi tendo uma expressão maravilhosa para com Deus acerca do seu reino, acerca do seu povo. Davi não tinha a visão total do reino de Deus, como nós hoje também não temos. Uma coisa é certa, entretanto, é que nós temos uma visão, uma compreensão mais clara do que teve Davi, porque nós temos a visão que ele tinha e mais as visões dos outros servos de Deus que escreveram a Bíblia, aquilo que eles receberam de Deus. Paulo, então, recebeu muita coisa, muita compreensão e nos deixou. Então nós podemos ter tudo isto hoje em dia. É possível então que hoje alguém tenha uma visão de Deus muito mais clara do que teve a do patriarca, do rei Davi. 1 Crônicas 17, versículo 20. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Meus irmãos, Davi estava colocando todo o seu interesse, todos os seus sonhos, toda a sua alegria, todo o seu poder, toda a sua autoridade, estava colocando tudo isso na dependência de isto servir para a glória de Deus. Ele não queria qualquer glória para si que fosse independente da glória de Deus. Deus tinha que estar acima de todos os interesses do seu povo e dos seus próprios interesses como rei. Davi tinha então, numa escala decrescente, o seguinte: Deus, Senhor dos céus e da terra, para quem toda glória deve convergir. Logo abaixo de Deus, o povo de Israel, os interesses de Israel aqui na terra, os interesses de Deus representados por Israel, gente única na terra, separado dentre todos os povos, para engrandecer o nome de Deus. Israel, representando o reino de Deus, era o que de mais importante na terra havia para Davi. E os interesses dele, a sua casa, a sua família, o seu nome, tudo isso abaixo dos interesses de Israel como reino de Deus. Veja que coisa maravilhosa esta visão de Davi a respeito do reino de Deus, a respeito do povo de Israel, representando o reino de Deus. Ele era rei, mas o reino não era dele, era de Deus. Que compreensão maravilhosa! Que você, meu irmão, possa ter esta compreensão também. Eu, você, nós todos chegarmos a esta compreensão maravilhosa de que nós somos nada, nós somos servos de Deus. A igreja é de Deus. Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor maravilhoso, todo-poderoso. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor da igreja. Compreendeu?
O meu desejo, meu irmão, minha irmã, é este, é que você compreenda as belezas, as maravilhas do reino de Deus manifestados na igreja. A igreja é este povo de Deus. Agora, lá em Êxodo 19, versículos 5 e 6, Deus coloca sobre Israel a responsabilidade do reino naquela época. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Que responsabilidade terrível, tremenda, grande demais, era colocada sobre os ombros de Israel como povo, representar os interesses de Deus, ser um reino de sacerdotes, uma nação santa no meio das demais nações. Mas, se você concorda comigo que a responsabilidade era grande, a responsabilidade não é menor para conosco hoje, que somos também chamados pelo nome do Senhor. 1 Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou, nos constituiu em povo. Nós não éramos povo, agora o Senhor nos fez povo. Nós não éramos nada, o Senhor nos fez um reino, uma raça eleita, sacerdócio de reis, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade: proclamar as suas virtudes, dele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o grande privilégio que estava sobre Israel, que agora está sobre a igreja, só que mais esclarecido ainda, mais compreensível, o privilégio que a igreja tem de representar os interesses do reino de Deus aqui na terra. Isto é privilégio demais. Meus irmãos, nós encontramos na Bíblia muitas figuras, citações figuradas ao povo de Deus, à igreja, para mostrar o seu grande privilégio. Ela é citada na Bíblia como lavoura de Deus, a lavoura especial de Deus, onde Deus planta e espera ver crescer e ter colheita dali. É o exército de Deus, é uma família de Deus, família falando de afeto de Deus, é a noiva de Deus, do seu amor, do seu carinho, da sua dedicação. A igreja é como casa espiritual, é citada na Bíblia como casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. Então veja que grande importância da igreja. A igreja tem esta grande importância diante de Deus, e nós vamos, em aulas próximas, falar sobre a igreja, o que ela é, como deve ser, para realmente desempenhar estas grandes missões que o Senhor lhe entregou. Amém.